Na aula de hoje daremos continuidade aos conceitos que temos visto nas nossas últimas aulas e para aquilo começaremos a analisar esse movimento amortecido, onde nessa imagem observa-se um grande pêndulo constituído por uma bola gigante que faz parte dentro de um prédio para amortecer os movimentos que esse próprio edifício gigantesco apresenta. Esse edifício é conhecido como Taipei 101, fica na capital da Taiwan e dentro da parte interna, quase no topo do próprio prédio, tem esse sistema de pêndulos que movimenta-se no sentido contrário ao movimento do próprio edifício, do próprio prédio, para amortecer e diminuir ao máximo as oscilações e as pessoas por dentro estejam com segurança, sem que o prédio movimente-se demais. O sistema do movimento do pêndulo é basicamente esse daqui. Tentar oscilar de forma contrária ao movimento do próprio prédio, fazendo que o movimento do prédio amorteça-se, simplifica-se ou elimina-se. Essa imagem mostra como movimenta-se o próprio pêndulo em um momento de tifão, onde ventos de altíssima velocidade bateram sobre o próprio prédio. Mas o arrasto do ar é uma força presente no nosso dia a dia, pois o ar é um fluido e, portanto, tem uma certa característica ao nos movimentar, oferece um arrasto. Esse arrasto é uma força contrária ao nosso movimento. E quando a velocidade das pessoas ou dos objetos no ar for alta, expressa-se esse arrasto como sendo proporcional à velocidade ao quadrado, ou seja, que um veículo viajando a 100 km por hora apresenta um arrasto, mas se dobrasse a sua velocidade ou a resistência do ar, o arrasto do próprio ar quadriplica-se. E essa quadriplicação vê-se associada com um parâmetro associado ou relacionado com a densidade do ar, a viscosidade do ar, e nesse caso específico, estaria dizendo a composição do próprio ar, pois se fosse outro fluido, esse parâmetro D caracterizaria esse fluido muito diferente ao próprio ar. Mas fiquemos por um lado com os balões, aonde movimenta-se rapidamente para cima, mas o movimento do balão desce com velocidade constante. A velocidade de um balão é muito menor à velocidade de um ciclista, e nesse caso específico para baixas velocidades, poder-se dizer que a força do arrasto do ar é proporcional à velocidade vezes uma constante que caracterize a temperatura do ar, a densidade do ar, a própria viscosidade desse fluido e outras mais. Principalmente, no dia de hoje, ficaremos com esse raciocínio, como poder caracterizar a presença do ar sobre um pêndulo que oscila com velocidades que não sejam super rápidas, como é o caso do ciclista. E para aquilo comecemos com a descrição de um pêndulo simples, que é um objeto de massa m a uma distância L de um eixo ou de um lugar onde está preso mediante uma corda ou mediante uma haste de massa desprezível. Nesse caso, mediante as condições iniciais, o ângulo θ, o próprio objeto apresenta caracterizado mediante a força, a peso, a que cria o movimento de oscilação, onde há uma componente do peso que é tangencial ou que age para esticar a própria haste, a própria corda, e há uma componente do peso associada com esse ângulo θ que o fará movimentar e oscilar. Em consequência com essa componente que tenta esticar a própria haste, cria-se a tensão como consequência dessa componente do peso na direção oposta à própria direção dessa haste, dessa corda. Segundo a informação inicial, se parte do repouso, mas com uma orientação caracterizada por esse ângulo θ em relação ao eixo vertical, se diz que a sua posição em altura inicial está associada mediante essa expressão, ou seja, a diferença entre a altura existente da linha tracejada em relação a essa altura localizada justamente na mínima altura que passaria essa massa ao oscilar. Ou seja, que o referencial de posição está localizado nesse cruzamento dessas linhas tracejadas, uma linha horizontal, o eixo X, e uma linha vertical, o eixo Y. As posições nessa situação, em função do ângulo θ, representaria-se mediante a relação trigonométrica seno de θ,
para a componente em x e para a componente em y, a sua altura em relação a essa altura, o nível de altura mais baixo, poder-se deixar em evidência o comprimento da corda ou do haste equivalente a L. E o sistema, partindo do repouso, começaria a oscilar nessa amplitude da oscilação, pelo menos atingindo o mesmo ângulo à esquerda que o que foi analisado anteriormente. Mas em virtude a esse arrasto do ar, o pêndulo movimenta-se dentro de um fluido, e esse fluido oferece-lhe uma resistência, um atrito, uma fricção, especificamente chama-se arrasto, proporcional à velocidade. O pêndulo está se movimentando super rápido, ou a máxima velocidade que atinge é justamente quando passa pela sua mínima altura, nesse caso, atingindo a máxima rapidez. Ou seja, que existiria um máximo arrasto que poder-se representar vetorialmente dessa forma, ou nesse sentido, oposto ao movimento, oposto ao deslocamento, e proporcional à velocidade mediante essa constante beta que caracteriza o fluido, nesse caso o ar. Essa será a força de arrasto, o seu módulo, mas a sua direção sempre será oposta ao movimento. Se analisássemos a dinâmica, poder-se observar que há forças que pertencem na direção paralela ao deslocamento desse movimento oscilatório e a aceleração paralela a esse movimento oscilatório. Como tinha se visto anteriormente, a força que cria o movimento é uma componente do peso associada mediante o seno do ângulo θ. Mas nessa situação principal, essa força, essa componente age de direita para esquerda. Por outro lado está a força de arrasto, que nessa situação se simboliza mediante esse sinal contrário, dizendo que a força associada à velocidade tangencial vezes esse parâmetro beta. E a velocidade tangencial está associada mediante a velocidade angular, mas sendo no sentido contrário, opondo-se justamente a esse movimento, ou seja, agindo de esquerda para a direita, pois observem que vetorialmente, se se faria a escrita da velocidade angular, apresentaria o movimento de direita para a esquerda. E por outro lado, a aceleração tangencial em função da aceleração angular, como representaria-se desses dois pontos, sendo a segunda taxa de variação temporal do ângulo, e dessa forma obtém-se uma equação diferencial que depende da própria função θ em função do tempo, a ser calculada da segunda derivada na primeira derivada e dentro desse elemento que pertence a uma função e, portanto, não é linear. Mas o que acontece se essa equação diferencial divide-se toda pela expressão massa vezes gravidade, ou seja, pela expressão massa vezes comprimento, ou seja, a massa e o comprimento do próprio pêndulo? Obtém-se uma equação diferencial que é homogênea, mas não linear. Homogênea faz alusão a ser equivalente a zero, os elementos da segunda potência, da primeira potência da segunda derivada, da primeira derivada e da própria função. Mas esse elemento que está aqui, seno do ângulo θ, é um elemento que quebra a linearidade da função. Isso significa que qualquer solução não poderá ser expressa como um conjunto linear de soluções, pois nesse caso o seno de um ângulo é uma informação, o seno de uma solução é uma resposta, mas o seno da soma de duas soluções linearmente combinadas não será a soma do primeiro, mas a soma do segundo. Isso quebra toda a linearidade possível dessa equação diferencial. Mas ainda assim poder-se analisar como poder determinar a função do ângulo θ em relação ao tempo, como poder determinar essa informação. Mas antes de fazer aquilo, pode-se observar numericamente como seria o movimento oscilatório e que tem esse elemento de arrasto, essa viscosidade do ar, esse elemento que faz com que algo aconteça no nosso dia a dia, que a nossa intuição está a favor e que estará presente quando resolve-se numericamente essa equação diferencial. Ou seja, partindo de um ângulo bem grande, 175 graus para cima, observa-se que a amplitude da oscilação vertical diminui e a amplitude da oscilação horizontal diminui também a algo
que está acontecendo, muito presente no nosso dia a dia. Os objetos não oscilam por sempre, e a não oscilação por sempre expressa-se fisicamente como sendo um amortecimento. Diminui a amplitude, ou seja, com um pêndulo simples amortecido, satisfaz essa equação diferencial, ou será descrito o seu movimento mediante essa equação diferencial de segundo grau, homogênea, mas não linear. Como poder linearizar essa equação diferencial? Para aquilo podemos pensar inicialmente que poderia acontecer em pequenas oscilações, poder-se expandir esse seno do ângulo θ na série de Taylor, onde está presente o conjunto de derivadas, algumas eliminam-se e outras sobrevivem. Para ângulos pequenos, ou seja, uma expansão em série de Taylor para ângulos muito próximos a zero radianos. Isso implica que o seno do ângulo θ pode se expressar aproximadamente como sendo θ, uma contribuição linear, uma contribuição cúbica e uma contribuição na quinta potência, mas observando que os elementos diminuem em relação a esses fatores, 3 fatorial e 5 fatorial, e 5 fatorial é muito pequeno. Mas ainda assim, pode-se dizer que para ângulos pequenos, quais são os ângulos pequenos? Na aula anterior tínhamos discutido que seriam ângulos menores a 1 radiano, onde a função seno pode-se dizer que é muito similar ao seu próprio argumento. Para ângulos menores que 1 radiano. Coincide e é muito boa aproximação dizer que o seno comporta-se linear se o ângulo é bem pequeno, bem menor que 1 radiano. Nessa situação, o seno de θ pode-se dizer que será simplesmente θ, a função, ou seja, obtém-se uma equação diferencial de segunda ordem homogênea e linear, onde os objetos ou os elementos lineares estão associados e visualmente enxerga-se a função sem derivar, a função, a sua primeira derivada temporal e a função, a sua segunda derivada temporal, equivalente a zero. Como resolve-se essa equação diferencial de segunda ordem, homogênea e linear? A resposta será associada com um polinômio que caracterize os coeficientes dessa linearização. Nesse caso, seriam os polinômios associados aos coeficientes com a segunda derivada temporal, com a primeira derivada temporal e com a função sem derivar, ou seja, a derivada zero, se você poderia dizer. Nesse caso específico, representados mediante essa letra lambda para associar um polinômio, e o coeficiente 1, associado à segunda derivada, beta sobre m, e ômega zero, onde ômega zero está associado com a frequência angular de oscilação num pêndulo simples, como tínhamos estudado anteriormente, sempre e quando não exista arrasto com ar. Essa seria a frequência própria de oscilação em relação ao seu comprimento e à aceleração da gravidade que esse objeto experimente. Cujas raízes desse polinômio característico, mediante a aplicação da solução das equações quadráticas, obtém-se que será dessa forma. Há uma contribuição e uma outra contribuição positiva ou negativa. O importante será ter as duas opções, tanto a solução assumindo o sinal positivo e a solução assumindo o sinal negativo. E uma solução linear poder-se expressar, uma solução seria com o sinal positivo e outra com o sinal negativo, para esse lambda, da função cujo comportamento seja essa daqui. E essa solução cujo comportamento satisfaça essa equação diferencial é um exponencial. Um exponencial que se expressa mediante uma solução, sendo uma combinação linear das soluções possíveis, nesse caso das duas possíveis, sendo o coeficiente associado à solução positiva e o coeficiente que lineariza essa solução associada à solução ou ao parâmetro negativo. Em função do tempo, aplicando ou resolvendo ou substituindo essa equação, essa função solução nessa equação diferencial, obteria-se que será equivalente a zero, satisfaz. E os coeficientes, tanto positivo como negativo, dependerão das condições iniciais do pêndulo, o seu ângulo e a sua velocidade, partir do repouso e qual será o ângulo da oscilação inicial. Por isso, tem-se dois coeficientes a ser determinados mediante essas condições iniciais. Mas o que acontece quando analisa-se essas raízes ou essas soluções? Esse elemento que está dentro do radicando
pois poderia ser positivo, esse próprio elemento radicando poder se expressar de forma positiva, implicando uma solução que chama-se sobreamortecido, ou seja, esse elemento sendo positivo, os exponenciais decaem bastante rápido, e implicando que o movimento desapareça por completo. Poderia ser que esse radicando resulte ser zero, implicando uma solução que chama-se fisicamente como criticamente amortecido. Para esse caso particular, o coeficiente que caracteriza o ar, mediante seu rastro, beta, expressaria-se como sendo 2 vezes a massa vezes a frequência natural da oscilação do pêndulo simples. Isso implica que as soluções, seja positiva ou seja igual a zero, apresentem um comportamento bem particular. São soluções para pequenos ângulos que não oscilam, simplesmente têm uma queda exponencial na sua altura e uma queda exponencial no seu deslocamento em x, ou no seu deslocamento horizontal. Mas o importante será analisar essa terceira solução, o comportamento subamortecido. Observem que sobre significa muito, criticamente é a transição de muito para pouco, subamortecido. E esse subamortecimento traz riqueza na descrição física, pois implica que haja oscilações, mas que sejam amortecidas. Ainda assim, oscila. A sua altura no eixo vertical diminui e a sua oscilação no eixo horizontal também diminui. Mas observe que o comportamento vertical parece ser uma função cosseno e o seu comportamento horizontal parece ser uma função trigonométrica muito bem comportada, por mais que esteja diminuindo a sua amplitude da oscilação. Ou seja, que essa solução subamortecida implicaria que dessa solução geral, o radicando dentro desses parâmetros lambda será negativo, e a raiz quadrada do número negativo poder se expressar mediante os números complexos, e sairia a raiz imaginária. Nesse caso, o reescrevendo o parâmetro mediante a raiz imaginária desse elemento da raiz, mas invertendo seu sinal, ômega prima, onde ômega linha ou prima significa o argumento já sendo positivo, mas tirando o negativo e escrevendo dentro da raiz quadrada como sendo a raiz imaginária. Nesse caso, esse ômega linha faz alusão a uma informação que está aqui. E quando se substitui na solução geral, observem que ambos elementos, o lambda positivo e o lambda negativo, terão em comum esse expoente associado a essa potência, ou essa contribuição associada a essa potência, vezes essa contribuição que será positiva ou negativa, mais complexa. Vamos ver se me faço entender. Implicará que haja uma solução com uma queda exponencial em relação ao tempo e outra solução com uma mistura linear de exponenciais com um argumento positivo e outro exponencial com um argumento negativo. Mas como tínhamos visto anteriormente, essa solução complexa poder se expressar de forma real, pois o ângulo é uma informação real mensurável, implicando que se possa reescrever a solução como sendo cosseno e seno, uma mistura linear entre si. Também tínhamos visto que ambas funções trigonométricas que dependem desses coeficientes da expansão linear ou da mistura linear das soluções poderão ser resumidas a um coeficiente que associa a sua amplitude e a outro coeficiente que associa a desfase inicial, pois são duas informações quando o pêndulo começa a oscilar e a amortecer-se. A primeira será a amplitude, qual será o máximo ângulo com o qual começou o seu movimento, e será que inicialmente partiu do repouso ou tinha um impulso inicial. Essa informação está associada com essa contribuição do ângulo φ. Implicando que nessa solução observe-se dois comportamentos. Um primeiro comportamento, um amortecimento exponencial, e um segundo comportamento, um comportamento que disse-se que é oscilatório, pois cosseno de ômega t mais uma contribuição de fase oscila, e essa oscilação caracterizada mediante essa frequência angular da oscilação nova para o movimento amortecido, especificamente para o movimento subamortecido, que observa-se nessa oscilação, ou seja, a partindo de uma boa amplitude,
desde o ângulo máximo A, definido θ0 inicialmente, mas nesse caso A positivo e A negativo, o ângulo deveria oscilar entre esses dois valores, mas amortece-se. E amortece-se e observa-se que é uma envoltória dessa função, que será essas curvas exponenciais, tanto no argumento na parte positiva e representada na parte negativa. Pois a oscilação amortece-se por cima e por baixo, diminuindo como consequência do arrasto do ar. Dessa forma, pode observar que um pêndulo simples diminui a sua energia potencial, energia cinética, pois cada vez dissipa essa energia para o ambiente em forma de arrasto. E esse arrasto dissipa energia associada ao barulho, associada ao acréscimo de temperatura, que não poderá ser representada como uma energia total mecânica do próprio sistema, que se expressa como energia cinética e energia potencial gravitacional. Esse fenômeno acontecerá ou continuará até diminuir o máximo da energia e cessar por completo qualquer classe de oscilação. Há outros sistemas que são importantes para nosso dia a dia, que estão presentes em nosso cotidiano, que não está associado com o processo visto anteriormente, o subamortecido. Pelo lado contrário, será sobreamortecido ou criticamente amortecido. A ideia é que não apresente oscilações. E para aquilo, um sistema de suspensão de um veículo tem as molas que faz a suspensão para que suporte o peso do veículo nas quatro rodas, para que haja um equilíbrio quando algum pacote ou alguma pessoa bem massiva senta-se ou está dentro do próprio veículo, mas há outro que acompanha o sistema de suspensão, e essa barra preta que está na parte interna é o que conhece-se como um amortecedor, que na sua estrutura tem-se na parte interna um fluido, um óleo ou qualquer outro gás, especificamente dependendo da categoria de amortecedor, que diminua essa oscilação possível que essa massa ou que esse veículo, frente a um buraco ou frente a alguma irregularidade do caminho, apresente. Essas possíveis oscilações da mola presa na parte superior e desse sistema ligado ao chassi do próprio veículo, elimine essas oscilações para ter o conforto na locomoção, na viagem. Ou seja, que poderia haver uma forma super simplificada de expressar o mesmo que está acontecendo aqui. Uma mola com um objeto que amortece essa oscilação. E, experimentalmente, muito simples poderia ser dessa forma. Uma mola elástica na qual pendura-se um objeto, e esse objeto estica essa mola, poderá começar a oscilar, mas em virtude de estar presa com essa haste que tem uma superfície na parte de baixo imersa dentro desse fluido, a oscilação ver-se-á amortecida como consequência da viscosidade da água, implicando que a amplitude da oscilação desapareça, ou poderia ser, no caso propício do amortecedor, de ter uma queda exponencial da amplitude da oscilação, ou da amplitude do movimento. Como acontece aqui. Amorteceu muito bem, mas nesse caso foi a água. E se fosse outro fluido mais viscoso? Sabão, glicerina, tem um amortecimento liquidamente ou puramente exponencial, eliminando qualquer movimento possível do próprio veículo, nesse caso da própria mola, da mola ou da massa mola. Também pode-se observar nessa animação de amortecedores bons e ruins. Amortecer o movimento, as perturbações externas, e observem o amortecedor que está velho, não amortece e deixa o sistema físico oscilar. The tires hit a 10mm bump, and the tire controlled by a bad shock begins to leave the road surface, leading to compromised driving and stopping capabilities. A quick self-test. E com base nessa explicação, finalizamos a aula de hoje. Nos vemos numa próxima.